Glória a Deus por isso. Glória a Deus. Provérbios, nós estamos estudando e queremos concluir esse texto nos próximos 2 meses. Eu tenho pensado em uma alternativa para a gente conseguir enxugar, porque nós queremos já, no máximo em junho ou julho. Julho não passa, mas junho eu quero estar nisso. A gente trabalhando numa outra forma aqui. Verso 15. A preciosidade no falar. As palavras que transmitem conhecimento são mais valiosas que grandes quantidades de ouro e rubis. O que isso quer dizer? Que as palavras de sabedoria, elas têm um valor muito maior do que riquezas desse mundo, não é? Imagine uma pessoa, vou te dar um exemplo, pode ser humano, talvez o exemplo não seja tão legal, mas vai caber para a gente entender. Imagine uma pessoa que está passando por uma crise conjugal, um familiar, um problema, e ela procura uma pessoa para pedir um conselho diante de uma traição, vai. Aí a pessoa não sabe, fala assim, se acontecesse comigo eu me matava. Pronto, acabou de faltar sabedoria. Veja, a diferença de alguém que vai pedir um conselho para alguém, a pessoa fala, olha, presta atenção, Deus tem algo maior na sua vida, você é alguém que o Senhor Jesus Cristo pode mudar a sua história. Perceba o valor da palavra de sabedoria. E as palavras que instruem, elas são tesouros. Eu não sei se você já recebeu conselhos errados. Alguém já recebeu conselho errado? Se é que pode chamar de conselho, orientação errada. Quem já recebeu? Meu irmão, tipo assim, se é comigo eu vou lá e quebro a cara dela. Quebra a cara dele. Você não dá atenção para isso não. Qual das mulheres aqui que já não disse assim, eu vou pegar a cara dela e ralar no asfalto? Quem não falou, permaneça com o braço abaixado delas. Isso aí. Isso é um conselho errado, você não pode ralar a cara dos outros no asfalto. Não pode, não pode. Isso é um conselho errado, não vai nisso. Pastor, na estrada de terra pode? Pode não, lógico que não pode. Entendeu, querido? Por isso que o texto está dizendo, lábios que carregam palavras de conhecimento e bondade, valem muito mais do que riquezas. Irmãos, quantas pessoas recebem uma palavra errada, no momento errado, e estragam sua vida? Mas quantas pessoas aqui receberam uma palavra num dia do choro, no dia da angústia, e hoje você fala, glória a Deus por aquela palavra de sabedoria? Eu me lembro que há um tempo atrás, quando eu estava a caminho de um dos desertos da minha vida, eu fui até a convenção de São Paulo, marquei um horário com o meu pastor Luiz Fernandes Bergamin, e disse para ele, pastor, eu estou ferido, estou tomando uma decisão em cima dessa situação, eu confesso para o senhor que o coração está rasgado, está rompido, está doendo, sério de coisas. E ele disse para a secretária, não quero ser interrompido em momento nenhum. E nós ficamos sentados ali, eu e ele, por um tempo na sala, e ele leu um texto bíblico para mim, no livro de Jeremias, segurou em minhas mãos e orou, chorou pela minha dor e lançou uma palavra profética na minha vida. Mas eu estava ferido, eu estava machucado. E ele disse assim, eu não consigo ver você um homem parado. Deus vai mudar toda essa história, todo o mal, toda a tristeza, toda a ferida que está na sua vida. Aí ele abriu um texto no livro de Jeremias, se não me falha a memória, 47, uma coisa assim. Eu marquei na minha Bíblia pessoal. E o texto que fala diz assim, você é meu. Você é propriedade minha, você é Jacó. Eu guardei isso. Palavras de sabedoria. Nos dias mais difíceis, diante de algumas coisas, eu sempre me lembrava, aquele dia, lá no gabinete, naquela sala, o Senhor usou ele. Irmão, palavras de sabedoria são mais importantes do que pedras preciosas. Por isso, irmão, olha o testemunho da gente no nosso falar e no nosso proceder. Por isso que nós temos que lavar nossas vestes espirituais no sangue de Jesus. Nós temos que vigiar no que falamos. Não só no que falamos, né? Hoje as redes sociais
é uma maneira, são uma das formas de se expressar. Coisas que eu falo ali, antigamente, um livro demorava anos para rodar o mundo. Hoje não. Hoje uma postagem minha em qualquer rede social é questão de segundos para o mundo inteiro saber o que eu falei. Então, da nossa vida, por isso é que estamos fazendo o que estamos fazendo hoje, nós precisamos cuidar da fonte, das palavras. Sabia que às vezes o silêncio é melhor do que falar? Às vezes não tem, vai abrir a boca para falar bobagem? Cale-se. Espere a tempestade baixar. Espere o Senhor enviar um tangedor na sua vida. Eliseu um dia estava muito bravo, não é? E aí ele precisou de um tangedor que tocasse para que ele pudesse recobrar o sentido. Eu profetizo na sua vida que nesses dias ruins vai ter um tangedor de Deus para que você se acalme no Senhor Jesus Cristo e saia de você palavras de vitória. Verso 16, quem aceita ser fiador de um desconhecido vai perder a roupa do corpo. Ele ficará como pagamento de quem garante a dívida do estranho. Bom, o que o texto está dizendo, você percebe que o livro de Provérbios ele trata sobre isso muitas vezes, não é? Ele está dizendo aqui que tire da fiança a quantia pela qual você se responsabiliza. Toda vez que você se responsabiliza por um estranho, principalmente nessa questão, você está dizendo, até minha roupa do corpo eu vou perder. Então, a fiança é algo que o livro de Provérbios, Salomão, ele escreve, dizendo que precisa tomar muito cuidado, né? Aquela velha frase, a máxima, estamos juntos. Tem gente dizendo, estamos juntos com o quê? Às vezes está dizendo que está junto com quem não é, com quem é caloteiro, está emprestando as coisas. O texto diz, se você não tomar cuidado, você vai perder até a roupa do corpo. O projeto aqui é mostrar o risco de alguém se mostrar responsável pela dívida de um desconhecido. E você percebe que pessoas acabam até sendo mortas, né? Acham, sempre tem alguém que fala, eu tenho um amigo que empresta juros, sai fora disso, nem seja o agente positivo e nem o negativo, sai fora porque isso aí não procede e se você entrar por esse caminho, você vai pagar um preço muito alto. O texto está dizendo, antes de você contrair uma dívida em nome de alguém, tenha consciência do que você está fazendo, senão até a roupa do corpo você vai perder. Verso 17, pão roubado tem sabor doce, mas depois será como areia na boca. Bom, o presbítero Fábio e o pastor Luiz me disseram que a fruta do quintal do vizinho sempre é mais doce. Não falaram nada disso, irmão, não vai pensar bobagem não, mas é uma expressão que é verdade mesmo. Você tem um pé de manga na sua casa, mas no pé de manga do vizinho não parece que é mais gostoso, mais doce? Já contei a história para vocês de um tombo que eu tomei uma vez, né? De querer pegar as coisas dos outros do quintal, passou para o quintal de casa. Interessante que a proposta errada, ela sempre tem um gosto especial. Não é? É como adultério. Desenha-se uma coisa e depois vem as consequências. Quantas pessoas que trocaram a família, a esposa, o marido e amargam até hoje, porque a conta não chega assim não, viu, querido? Tem um tempo. E quando ela vem, vem como fel. O texto está dizendo que o pão roubado tem sabor doce, né? Tem gente que acha que a fraude vai trazer um futuro para ele. O que o texto está dizendo é exatamente isso. A fraude não traz bênção na vida de ninguém. Todos aqui conhecem uma história de um conhecido, de alguém que falou, de alguém que deu um golpe no seguro, aí vendeu o carro e não sei o quê, papapá. Querido, presta atenção, o dinheiro desonesto através de fraude vai gerar maldição na vida da família. Aquilo que não vem da honestidade nunca pode ser chamado de bênção, porque não vem do Senhor. Não é privado o que eu vou falar agora, porque saiu nas redes de mídias um tempo atrás. Você se lembra quando um grupo de evangélicos era assessor na Assembleia Legislativa Federal em Brasília e participavam das negociatas
inclusive a denominação dele, que não tem nada a ver com o que ele fez, porque a pessoa pertence a uma denominação, mas aquilo que ele faz às vezes não representa a ideologia, o estatuto ou a Bíblia, não é? E aquelas pessoas estavam tão acostumadas a colocar um dinheiro no bolso através de falcatruas, desonestidade, que lá naquele vídeo, o que estava sendo extorquido, implantou uma câmera dentro de um gabinete e levou o dinheiro da corrupção. E assim que o agente lá, o que estava sendo corrompido, ele sai da sala, junta-se os agentes nossos, entre aspas, conhecidos da fé, não é? Não são conhecidos aqui, mas diziam ser irmãos em Cristo. Eles dão as mãos, não sabem que estão sendo gravados, e agradecem a Deus pelo dinheiro desonesto que estão lá. Eles acabam de fazer aquilo, entra a Polícia Federal e prende eles lá. O dinheiro da fraude. Aquilo que não vem, irmão, da honestidade não pode ser bênção. Você entendeu, querido? Alguém que compra algo dos outros sabendo que aquilo é produto de furto, é produto de fraude de alguém. Como é que Deus pode abençoar alguma coisa que está trazendo dor, que trouxe mágoa? Eu já conheci pessoas que roubavam carro e vendiam na sua vida criminosa. Uma das vezes eu encontrei uma das vítimas, aquele carro que não tinha seguro, era o carro que levava a mãe e o pai para fazer hemodiálise, era o carro que levava o filho para fazer terapia. Como que Deus pode abençoar um dinheiro que vem debaixo de fraude? Nunca, nunca. O futuro chegará, o texto está dizendo, na casa dessa pessoa. Vai chegar. A esperteza funciona por um tempo, mas o fracasso é certo. Todas as pessoas que são metidas a espertas e que têm um enriquecimento periódico, temporário, de desonestidade na vida, a casa dela não é abençoada, o pão não é abençoado, o leito não é abençoado, a família não é abençoada. Sabe por quê? Porque está fraudando. Então você aplica isso aqui para quem mete a mão nas coisas do Senhor. Experimenta para ver se vai ter prosperidade. Vê se tem crescimento. Vê se tem evolução. Vê se vai para cima. Não vai. Fraude. Quantas pessoas metidas a crentes, cristãos, estão envolvidos em coisas ilícitas, coisas erradas, coisas que não funcionam. Nosso papel é ganhar o dinheiro honestamente. Quem está descontente com o seu trabalho, estuda, melhora seu currículo e peça a Deus que Deus vai te abençoar. Tá bom? Verso 18. Com bons conselhos os planos são bem-sucedidos. Não saia para a guerra sem boas orientações. Bom, pessoas sábias procuram pessoas sábias. Pessoas desprovidas de inteligência, elas vão procurar quem? Vão procurar tolos. Então, pessoas tolas procuram pessoas tolas. Quem age sem refletir e quem tapa os ouvidos aos bons conselhos, coleciona fracassos. Eu tenho que tomar uma decisão na minha vida. Agora há pouco eu conversei com um irmão rapidamente na minha sala, e eu disse assim para ele: querido, eu posso pastorear aqueles que se colocam como ovelhas. De repente na igreja tem X número de pessoas, mas nem todos se colocam como ovelha, querem ser ovelha, não se permite ser pastoreados. Então, se ela estiver vivendo um padrão errado, fazendo coisa errada, por mais que às vezes eu possa saber ou estar ciente das coisas, posso fazer nada por ela. Por quê? Porque ela não quer ser relacionada a um conselho, a uma orientação. Então vai tomar decisões erradas. E a gente vem de uma cultura errada, achando que a pessoa está vivendo errado, é obrigação da gente ir lá e dizer, se a pessoa não quer, meu irmão, não adianta. Não adianta, ela não quer ouvir, ela não quer conselho. O texto está dizendo bem isso, não saia para a guerra. Olha que interessante. Com bons conselhos os planos são bem-sucedidos. Não saia para a guerra sem boas orientações. Quantas pessoas tomam decisões da sua cabeça, na emoção,
Não houve pai, não houve mãe, não houve pastor, não houve líder do grupo, não houve líder de célula, não houve o seu... Não houve. Resolvi, vou fazer. A voz da experiência. Eu costumei a guardar algo muito sério. Quando um pai ou uma mãe diz assim para um filho, eu não sinto paz nesse negócio, esquece, pode esquecer que, meu irmão, pai e mãe, cara, via de regra, no conceito, né, geral, pai e mãe estão aqui para fazer o bem para a gente, para dar conselhos bons. Relacionamentos. A mãe diz assim, filho, essa moça não senti. Aí vem o pai e fala, olha, mas eu insisto. Irmão. Espera. Eu tenho um conhecido que ele encontra comigo e a gente é amigo, né? Conhecido, a gente é amigo. E de vez em quando ele vem chorar as barbouras, eu falava assim, o que a mamãe falava? Ele fala, a mamãe falava, não case com fulana, ela vai quebrar você, ela vai tomar tudo de você. Irmão, e tomou, e quebrou, e está na penúria, e chora. Eu falo, mamãe falou para bebê não quis ouvir. E esse falou já faz 40 anos, falou, bebê está trabalhando em 3 empregos, né, bebê? Então, a mamãe falou que você ia perder tudo e você quis ouvir, não é? Não, você não quis. Às vezes, querido, a juventude nos faz achar que nós somos Superman, né? Uma figura cinematográfica. Eu tenho as forças. Ou, como diria o mais antigo, o He-Man. Puxa a espada aqui, faço, está comigo mesmo. Luiz Antônio está emocionado. É isso aí, a gente ficava assim, né? Feliz da vida, não, é comigo. Aí vai lá, faz mau negócio. Eu fui comprar meu primeiro carro na vida. Eu vi, olhei e falei, não, é comigo mesmo. Comprei, não perguntei para meu pai nada. Eu comprei uma variante batida. Ela consertada, ela andava assim, ó. As 2 rodas da frente iam para cá, uma para cá, outra para cá, alinhada, balanceada. Minha primeira variante, eu puxava tudo para a esquerda para ela poder andar um pouco assim. Ninguém achou conserto naquele carro, mas eu achava que eu tinha feito excelente negócio. Só o funileiro ganhou com o meu carro. Só ele, porque o carro era PT, mas quando eu mostrei o carro, meu pai falou assim, quanto você pagou nisso? Pai, negócio fantástico. Negócio bom pagar. Quanto você pagou? Nem lembro mais quanto eu paguei. Dos meus pecados eu não quero me lembrar mais. Ele falou assim, menino, você caiu num conto, rapaz, esse carro não dá alinhamento. Dá uma marteladinha aqui, mas nunca ninguém acertou. Às vezes, querido, o que o texto está querendo dizer é que às vezes nós deixamos de crescer na vida ou travamos o nosso crescimento porque a gente vai buscar conselho em quem não tem sabedoria. A gente vai buscar conselho em gente ímpia, gente que não tem princípio cristão, gente da boca suja, gente criminosa, gente adúltera, gente mau caráter, gente que está afastado dos caminhos do Senhor e blasfema contra o Senhor. São com essas pessoas que às vezes eu vou me aconselhar. O texto está dizendo, antes de você ir para a guerra, procure alguém sábio. E pessoas sábias vão procurar os seus líderes, os seus mestres, para lhes orientar. Mas as pessoas tolas, elas agem sem refletir. Elas tapam os seus ouvidos e se recusam a ouvir os bons conselhos. E sabe, querido, uma das experiências que eu tenho percebido na vida é que às vezes nós propositadamente nos afastamos de quem vai fazer em nós o marcar. Quem vai às vezes sentar com a gente vai apertar a ferida e vai dizer não faça, pare com isso, mude o comportamento, mas a gente não quer. Por quê? Porque a minha carne quer ela, a minha carne quer ele, a minha carne quer aquilo. Então o que eu faço? Falo com ele, falo com ela, falo com ele, falo com o João, falo com o vizinho, falo com todo mundo. Eu só não vou falar com quem tem competência, autoridade espiritual sobre a minha vida, com quem eu sei que é sério. A frase é mais ou menos assim, eu não vou falar, por quê? Porque eu já sei que ele vai falar, ele é contra. Ou então ele vai brigar. As pessoas confundem isso. Não, eu já sei qual é a opinião dele, ele não vai dizer. Uma vez uma moça chegou para mim, início de ministério, olha a tentação, lá embaixo, na Sebastião. E aí chegou para mim, de uma igreja pentecostal, tal,
ia para a escola dominical de manhã, e aí falou, pastor, preciso falar com o senhor. Eu falei, pois não, ela era de outro ministério, mas ela e algumas pessoas iam para a igreja de manhã, por causa da escola bíblica. Ela disse, pastor, eu quero me casar. Eu falei, é mesmo? Quantos anos você tem, Santa? Eu tenho tanto. Eu falei, mas você quer casar, Santa? Você se formou em quê? Não tinha se formado em nada. Faz o que da vida? Eu trabalho. Tá bom, e o que eu posso te ajudar? Eu queria saber se o senhor pode fazer meu casamento, porque o meu pastor disse que não faz. Eu falei, por que teu pastor não faz o teu casamento? Porque o meu noivo, né? A pessoa já conheceu ontem e hoje está amando, amanhã quer se matar porque tomou ipom. Aí ele não professa a fé cristã. Eu falei, entendi. E você quer que eu faça o seu casamento? Eu falei, pastor, o senhor pode fazer o casamento da gente? Eu falei, posso não, filho. Você quer que eu vá para o inferno? Você quer? Se a palavra de Deus fala que não pode se juntar joio e trigo, jugo desigual, eu falei, deixa eu te dizer uma coisa. Eu falei, você gosta desse cara? Gosto. Quanto tempo você conhece ele? A gente já namora há 7 meses. Eu falei, você já quer casar? Que legal, hein, filha? Está amando, gostando e querendo bem. Ele falou, tô, pastor, muito. Eu falei, tá bom. Me responde uma coisa. Você está preparada para quando você casar com esse moço? Porque eu estou percebendo que o caminho que você está tomando vai aparecer um doido desviado da vida que vai abençoar isso aí. Você está preparada para você, num dia de domingo, a sua casa está cheia de amigos do seu marido, a mesa cheia de cachaça, cerveja, cigarro, bebido, truco, seja ladrão, pá, sei o quê, bêbado, urinando no chão, vomitando, e você lavando tudo aquilo. Você está preparado? Não, pastor, isso eu não estou. Falando, mas você tem que estar. Você tem que estar. Porque você está tomando uma decisão para o resto da sua vida, de querer que Deus abençoe aquilo que Deus já disse não abençoou. Você está preparada para quando o teu filho nascer? Porque está bem claro para mim que você vai engravidar rápido. Quando chegar na hora de apresentar a criança ao Senhor, você está preparado para você querer apresentar o filho na casa do Senhor e ele resolver entregá-lo nas mãos de Satanás? De jeito nenhum. Eu falei, então como é que você quer que eu faça um casamento daquilo que a palavra... Ela ficou olhando para mim, falou, difícil, né, pastor? Falou, impossível. Impossível. Sabe, querido, às vezes a gente não quer perder até membros. O pastor Silmar Coelho, numa entrevista, falou aqui na Rádio Essencial FM, não sei se você conhece, na Igreja Brasil para Cristo. Ele fez uma declaração um dia que há jugo desigual dentro da igreja. Essa foi nova para mim. Essa foi nova. Foi jugo desigual dentro da igreja. Ele falou, sim. Há pessoas que professam a fé cristã, pessoas que têm o Senhor como temor, mas é água e óleo. Impossível. Um gosta de missão, de cantar, de pregar, de estar envolvido e vai casar com alguém que é cozida, que não quer nada. Você acha que vai acontecer o quê? Um dos dois vai cair, para o lado de lá ou lado de cá. Disse, uau. Falei, é verdade. Pegue uma pessoa, um homem, um moço promissor, que tem um futuro pregador, que está envolvido, vai em congresso, seminário, pastor sim senhor, não senhor, está ali. Pense se ele casar com uma moça que é daquela que só quer sentar lá, congrega. Tem um marido para ela, mas não é ele. Porque ela vai travar ele. É verdade, irmãos. Às vezes, as pessoas fogem dos conselhos pastorais, os conselhos dos seus líderes, os conselhos de pessoas sábias, porque elas não querem ouvir o não. Escute bem o que eu vou te dizer. O não também pode curar. O não de Deus é livramento. O não de Deus pode ser temporário. Não é para agora, é para depois. Mas normalmente as pessoas saem para a guerra. Que guerra? A guerra da vida. Algumas propostas de trabalho, está escrito, se esse trabalho vai te afastar de congregar, não pode ser bênção. Meu irmão, você vai ganhar, mas o reino de Deus não terá mais você.
Você pode ganhar 10 mil, 20 mil lá, mas você não é mais o mesmo. Ah, pastor, mas é a chance da minha vida. É escolhas. São escolhas. O Senhor não quer que eu cresça. Noite de ensino, aproveite, porque vai acabar. Frases que eu já ouvi no pastoreio. Irmã, Deus não está nesse negócio, querida. Não faz isso. O Senhor não quer que eu seja feliz. Eu ouvi isso aqui. O Senhor não quer que eu seja feliz. Falar, então eu, pastor, não quero que você seja feliz. Faça segundo o que está no teu coração, mas assuma as consequências depois. Sabe, querido, os anos nunca decepcionaram. Nunca decepcionaram. Mas às vezes, a gente quer ir para uma guerra, e eu acho excelente essa questão para a gente pensar. Todos estão me ouvindo aqui ou não? Silvânia, Fernanda Alice, Pedrinho, Lourdinha, Fernanda, minha esposa, e Gisele e Heloísa. Não se meta em guerra que não é sua guerra. Não traga guerra que Deus não te chamou para essa guerra. Precisa explicar? Tem coisas que está aqui tudo caminhando. Aí eu resolvo não ouvir a palavra, a Bíblia. Eu resolvo não ouvir as Escrituras. Eu sei que a palavra diz isto. Meu pastor sentou comigo, me orientou, minha pastora, meus líderes, a palavra diz aqui, bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho. Não, pastor, mas negócio não tem nada a ver com a fé. Como não tem, Cleomara? Como que não tem? Como é que eu posso ser um cristão e fazer documento falso? Pastor, mas é um baita de um salário, é um salário vindo de mentira. Vindo de mentira. Nós já pegamos aqui na igreja situações em que tivemos que cancelar a continuidade de contrato com prestadoras de serviço de extintor de incêndio, porque tivemos acesso a informações particulares, que eles ofereciam as trocas dos objetos, mas mentiam. A pessoa que assinava algumas situações dizia, é tudo mentira, eles não trocam os equipamentos, coisa nenhuma. O dinheiro está entrando na firma, mas e se tiver um incêndio e o equipamento não funcionar? Lembra do verso anterior? O dinheiro da fraude nunca vai ser bênção. Agora um cristão, imagine, eu sou um técnico de segurança, um químico, seja lá, e eu assino sabendo que a minha empresa está mentindo. Ela está dizendo que está trocando a espoleta, está dizendo que está trocando o gás, está dizendo que está trocando os produtos, as válvulas, mas eu só peguei, passei uma tinta, passei uma lubrificação ali, e pronto, e foi. E alguém diz assim, não faz isso. Uma hora a casa vai cair, uma hora a casa vai cair, e cai. E quando cai, tudo que você ganhou, você perde com indenizações. Quero ver dormir sabendo que morreu pessoas de incêndio, que o equipamento não funcionou porque você mentiu. Então, bons conselhos. Tem uma máxima que diz que se conselho fosse bom, não se dava, vendia. As pessoas ainda querem fazer piada com isso. Mas às vezes, quem se lembra de Provérbios 20, verso 5? Lembra que a gente falou que o sábio, quem quer, encosta e cava nele? Porque quando a pessoa tem sabedoria, a gente não quer ouvir. A gente não quer ouvir. A gente quer casar, a gente quer fazer concurso, a gente quer tomar decisões. Tem gente que não aceita e vai abrir ministério, tudo fora da palavra, sem chamado, sem capacitação. Aí sai de uma igreja, vai para outra igreja, vai para outra igreja. Queridos, tem gente que em 5, 7 anos já passou por 10, 15 igrejas. Já passou por 6 igrejas. É normal? Não pode ser normal. Não pode ser normal. Porque as pessoas não querem sentar. Não querem ouvir. Por quê? Você não está preparada. Você precisa corrigir isso na sua vida. Você tem um problema de leviandade aqui. Você precisa parar com esse vício. Você precisa parar de ser autoritário. A pessoa não quer sentar. Então ela sai e vai para lá porque ela é exaltada. Lá ela é colocada no altar. Bons conselhos. O que acontece?
entra numa guerra que não deveria entrar. Deus um dia falou para mim, não ponha a mão nesse negócio. Não ponha a mão porque estou tratando. Eu fiz, sim, Senhor. Bons conselhos. Quando Deus fala com Caim, você que é pai, você que é mãe, seu filho não te escuta, não te escutou, pare de ficar chorando, se lamentando. Você fez o que você tinha que fazer. Deus disse para Caim, se você fizer o que é certo, vai ter aceitação. Mas se você não fizer o mal, que é das coisas erradas, vai dominar teu coração. O que Caim fez? Ouviu do próprio Deus, virou as costas. Tem gente que você fala, ele vai virar as costas, vai sair da sua casa, vai cortar você. Quem já foi bloqueado no WhatsApp aqui, levanta as mãos. Não me deixem só, diria Fernando Collor de Mello. Pronto, tem mais gente. Eu já tomei bloqueio. E já fui desbloqueado também. Mas quando é que eu fui desbloqueado? Quando a chibata, oi, pastor. Falei, danado, lembrou de mim? Vai retirar as maldições que lançou verbalmente? Não creu nele? Bento Carneiro. Vamos deixar o ambiente mais suave um pouquinho, né? Eu falei para você. Sabe, querido, nem sempre falar a verdade vai trazer púlpito, vai trazer público. Tem nego aqui que faz gracinha comigo. Tem branco também, como eu que sou. Tem gente que faz questão de não cumprimentar no aniversário, sai do culto, vira a cara. Aqui tem umas doideiras de vez em quando, mulher que não aceita chamar atenção, aí o marido compra, me desrespeita, não fala comigo. E vice-versa também. Tem umas mulheres que, não sei, parece que toma leite de sapo azedo, aí depois fica meio esquisita comigo. Tá bom, aí, né? Foi-se o tempo que eu perdia sono. Não. Agora, quando eu perco sono, eu levanto para orar. Já estou orando de madrugada, então agora eu sei que tem uma coisa. Aliás, Fernando, deixa eu contar um negócio para você aqui. Não, verdade, eu vou falar para você primeiro aqui. Eu estou levantando para orar de madrugada, né? Aí, eu coloquei o relógio para despertar de madrugada. Eu tenho que negócio, não, toca aqui, mas eu tava mais 5 minutinhos e tal. Aí o relógio despertou na terça-feira de madrugada. E eu dei 1 minutinho a mais, assim. Irmão, foi um anjo, só pode ser. Eu estava lá dormindo, uma mão puxou meu pé assim. Aleluia, vou morar. Querido, deixa eu dizer uma coisa para você. Eu falei, não, senhor, eu estou levantando agora. Estou levantando agora para orar. E Deus não pediu nada, eu que tomei essa decisão. E eu estou lá dormindo, eu sim, puxou, falou, sangue de Jesus, depois eu vou orar. Não, falou, rapaz, você não falou que orar, eu estou cansado, sei que falou, não falei. Veja, querido, como são as coisas. Ir para a guerra. Eu respeito muito, irmãos, vou dizer uma coisa para você, daqui a um tempo meus dias também vão chegar, de ministério, etc. e tal. Eu respeito muito pessoas que têm experiências no ministério, homens calejados no ministério. Eu já preguei uma mensagem aqui, nunca confie em pessoas que não foram marcadas pelo Senhor. O sinônimo de sucesso pode não ser aglomeração de pessoas. E não justifica não progredir, não crescer. Mas pessoas prudentes, elas se encostam, ouvem pessoas de sabedoria. Não vá para a guerra, não entre numa guerra sem ouvir um conselho de alguém que é dotado de sabedoria. Davi, quando ele tomou uma decisão que Deus não mandou tomar, ele foi enumerar os números dos seus servos em Israel. O seu líder Joabe disse, meu senhor, não faça isso, meu senhor. Disse, não, o orgulho entrou no coração. Você sabe disso, Deus nunca impediu nem ele de adulterar algumas coisas, mas toda vez que ele ia para uma batalha, querido, a coisa era diferente quando ele consultava. E ele tomou uma decisão sem ouvir. E o Senhor falou, escolhe 3 coisas como consequência pelo teu erro. Fugir dos teus inimigos, morte disso ou cair na mão do Senhor. Em nenhum momento Deus falou para ele assim,
Menininho difícil esse Davi. Não, você não vai achar esse texto. O Senhor falou, escolhe 3. Das 3, escolhe uma. Das 3. Perseguição, fugir dos teus inimigos ou cair na mão do Deus vivo. O que ele disse? Eu prefiro cair nas mãos do Senhor, porque o Senhor é misericordioso. Sabe, irmãos, tem gente até hoje que está entrando em guerra sentimental, conjugal, financeira, ministerial. Tem pastor que está recebendo situações sem averiguar o que ele está recebendo, porque não está consultando, porque não está buscando sabedoria. E aí ele vai trazer para a vida dele maldição, problema. Então, querido, pessoas prudentes vão buscar em pessoas prudentes. Pessoas imprudentes ouvem conselho de tolo. E eu também tenho aprendido nos anos de ministério com a palavra de Deus. Se você buscou conselho de tolo, agora você quer que eu resolva aquilo que você fez, você tem que colher. Você tem que colher aquilo que você plantou. É uma lei da semeadura. Se Deus está falando para não fazer, você está fazendo, é um problema. Verso 19. O fofoqueiro vive espalhando segredos. Portanto, evite a companhia de quem fala demais. Eita. Fofoqueiros são como traficantes que saem por aí oferecendo seus produtos de escândalo e revelando segredos para o preconceito dos outros. Fofoqueiros não são bons amigos. Não se esqueça. Fofoqueiros são como traficantes que vivem de fazer o mal em cima da desgraça dos outros. São pessoas inconfiáveis. E quem se ajunta com elas acaba se igualando a elas. O Senhor repreende gente fofoqueira. O Senhor não se alegra e nem abençoa com gente fofoqueira. Fofoqueiro existe porque tem quem empresta o seu ouvido para ele. E a vida trava. Presta atenção, meu irmão. A esses camaradas das TV da vida aí que fica bisbilhotando a vida dos outros e vive de fofoca e parece-me que entrou até no meio supostamente cristão, porque cristão não é. Gente que fica vendo defeito, escândalo, falha, postando, fazendo risadinha, ganhando dinheiro com isso. Qual fofoqueiro que você conhece que está bem? Você vai falar, pastor, tem um aí, cabelo pintado de vermelho, da antiga, chamado Rubens. Não, para. Meu irmão, não existe bênção nesse negócio. Fofoqueiro não prospera. Fofoqueiro não limpa a casa. As panelas da casa dela são engorduradas. O banheiro é sujo. O marido anda mal vestido, a esposa não anda bem. E vou lhe dizer, se mulher fofoqueira é horrível, homem fofoqueiro então, cruz, credo, diria o do lado de lá. Não é? Presta atenção, meu irmão. Fofoqueiro, quem se ajunta, se iguala. Fofoqueiro não prospera, porque são invejosos. Então eles vê a roupa, vê o tênis, vê a marca, vê tudo isso e fica cuidando da vida dos outros. Eles não têm, mas desejam o que você tem. Não trabalha o que você trabalha, não ora o que você ora, não é fiel com Deus e quer reclamar da vida. Então reclama porque você viaja, reclama porque você trocou, reclama porque você é isso e aquilo. Essa é a vida de fofoqueiro. A vida dessas pessoas não é boa referência para ninguém. Por quê? Porque pessoas assim são pessoas inconfiáveis. E por fim, meu irmão, quem anda abrindo a sua vida para fofoqueiro, a sua casa para fofoqueiro, precisa estar ciente que a sua intimidade, ela está sendo prejudicada. Você não pode reclamar amanhã, do mundo inteiro está sabendo de alguma coisa. Existem pessoas confiáveis e pessoas inconfiáveis. 20. Quem insulta o seu pai ou a mãe terá sua luz apagada na mais absoluta escuridão. Diga misericórdia. Fê, vou contar o que você ouviu de mim hoje. Conheci uma pessoa hoje fantástica. Quem sabe um dia ele vai estar aqui. O nome dele é João, crente. Estou conhecendo todo mundo lá em Caçapava. Chego no mercado, ô pastor, opa lá, quanta banana. Fui lá hoje. O João me conhecia sem eu conhecê-lo. Sabe aquelas coisas que dá liga? É glória para lá, a gente falando, eu glória para cá, ele glória para cá, terra para lá, ô glória e tal, o senhor é pastor, eu sou pastor, ô terra, ô manto. E tal, e acabei que
Ô, João, você conseguiu, hein? Ele contou um negócio para mim. Ele não era crente, não. Ele disse que ele brigou com o pai dele. Brigou com o pai dele. E ele ficou muito mal. Ficou muito mal porque ele falou coisas que não devia falar. Ele tinha uma banca, na época, na praça. Ele falou assim, pastor, a gente foi falando umas coisas, né? E depois entrou nesse assunto. Falei, eu perdi o meu agora dia 22, tal, dezembro. Ele foi falando e falou assim, pastor, é verdade o que o senhor está falando, por isso? Porque ele falou, eu briguei com meu pai. E aí eu fiquei triste. E eu tinha uma banca na praça. E naquele dia, no dia seguinte, eu estou lá na banca, eu vi meu pai passando do outro lado da praça. Eu falei assim, ô pai, ele dizendo para mim, pai, falou, benção, pai, vem aqui. Pai, vem tomar um café comigo. Pai, né? Pai, ô filho, vamos lá. Foi lá, tomou café com o pai, falou, pai, eu preciso pedir perdão para o senhor. O que foi? Não, pai, me perdoa, pai, eu falei o que não tinha que falar e não foi bom, não. Estou mal, pai. O senhor é uma referência para mim, o senhor colocou comida na minha boca. Pai, sabe quantos anos ele tinha? 40. O pai dele falou assim, ô filho, está tudo bem, está tudo certo. Não, pai, não. Pai, só me perdoa, se abraçaram ali e tal. 3 horas depois, chega a notícia, seu pai morreu. Falei, João, se você não consertasse aquele dia, você estava com a alma arrebentada até agora. Ele falou, estava, pastor. Olha o que o texto diz. Quem insulta o pai ou a mãe terá a luz apagada na mais absoluta escuridão. Ou seja, aquele que amaldiçoou o seu pai ou a sua mãe, meu irmão, aquele que desdenha do pai, aquele que desonra o pai, desonra a mãe, você pode não lançar uma maldição, mas a desonra e o desdenhar já é uma prática de atrair maldição. É a maneira mais pesada, ousada do 5º mandamento de Deus, do decálogo. Levanta a mão para mim, quem pode me provar, filho que falou que não devia para a mãe e para o pai que está abençoado. Vou te dar um exemplo. Noé acaba de sair da arca. Noé não era agricultor, não entendia de vinha. Sai da arca, planta. E aí ele excede. Não conhecia o efeito disso. E aí, no seu exceder, no fruto da videira, ele se embriaga, fica tonto. E ele tira a roupa do corpo e deita na sua tenda. 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. A Bíblia diz que Cã chegou, olhou o pai nu, foi correr e falar para os irmãos, olha lá, olha o pai lá, olha lá, o homem de Deus lá. Cuidado, hein, querido. O homem de Deus, se cair, se errar, tem Deus que vai tratar com ele. Seu pai e sua mãe não são perfeitos, mas se eles errar, é Deus que vai tratar com eles também. Aí ele falou, olha lá, o pai está lá, bêbado lá, caído, pelado lá. A Bíblia diz que Sem e Jafé pegaram uma capa, e em sinal de respeito, não quiseram ver a nudez do pai, pegaram uma capa e foram de costas e cobriram o pai. Não lançaram nenhuma palavra de desdenho, nem de desonra. Quando Noé acordou, ficou sabendo do que aconteceu, a maldição caiu sobre Cã, porque ele faltou com respeito. Pai e mãe não são perfeitos. Pai e mãe não são perfeitos. Um dos grandes erros de separação e divórcio, que é uma desgraça, é que algumas pessoas ficam falando mal de quem ela se separou. Mas amanhã ela morre e ela plantou uma semente na cabeça dos filhos sobre a mãe ou sobre o marido. E aí o pai vai ter que continuar cuidando, ou a mãe vai ter que continuar cuidando com uma semente que foi lançada ali dentro, em cima de algo que estava buído de sentimento, de raiva, de ciúme ou de verdade. Como é que você acha que vai ser a vida? Não é?
Olha quando o texto é interessante, como esse aqui, que ele fala de lâmpada apagada. Essa expressão traz vida. Lâmpada apagada, lâmpada é vida. Então traz aqui, gente com a lâmpada acesa significa felicidade. Significa que a tua descendência vai prosperar. Lâmpada apagada, a sua lâmpada vai ser extinguida. A sua descendência pode entrar em calamidade. É uma ameaça de uma ação que poderá vir sobre a vida. Seria como levar para a minha posteridade consequências ruins. A lâmpada apagada significa que a sua família poderá ser extinta. Eu não quero me aprofundar nesse texto, porque daqui caberia um bom tempo para a gente falar, mas quantos netos que foram privados da convivência com os avós por causa de comportamentos lá de trás? E perde a identidade, perde a referência. Quantos filhos e filhas que esta geração bate a porta do quarto na cara do pai, cala a boca, você não sabe nada da minha vida. Eu estou falando leve, né? Tem uma coisa muito mais pesada que a gente sabe que acontece por aí. Você sabe o que é um pai e uma mãe chorar de tristeza pelo que um filho gerou nela ou nele dolosamente? Sabe o que isso representa diante de Deus? Quando um pai ou uma mãe está abatido porque um filho ou filha desdenhou, esquece. Quinto mandamento com promessa. Saiu da nossa mão e entrou na mão de Deus agora. Não me entenda, não vai entender errado. Eu não estou falando, vou ter que usar um termo aqui, mas deixa eu amenizar. Eu não estou falando de irresponsáveis, de canárias, de estupradores, de gente que não merece ser falada. Eu estou dizendo de pais e mães bons que os filhos os desonram, os desrespeitam, os insultam. A Bíblia diz que na vida dessas pessoas a lâmpada vai ser apagada. 21. A herança obtida antes da hora acaba não sendo bênção no final. Conta para mim qual foi o filho ou filha que exigiu na Bíblia do pai ou da mãe uma herança e que foi bem abençoado antes de morrer. Você conhece a passagem do filho pródigo. Primeiro, que o pai e mãe não têm obrigação de deixar. Se o pai e a mãe falar assim, quero vender a nossa casa agora, vou alugar uma casa, vou viver com a sua mãe, vou viajar para o exterior, vou fazer o que eu não fiz com ela. Isso não é crime, não é ilegal. Cada um deve trabalhar, cavar, buscar, vai construir a sua. Mas o que a história nos mostra? Que uma herança que é obtida às pressas, ou seja, por meios injustos, o seu fim não é um fim de bênção. Quando eu faço o meu pai ou minha mãe padecer, abrir mão daquilo que é deles, para que eu possa desfrutar, sem que a hora chegue, essa hora chegue, não significa que tem que acontecer. É um processo. Tem gente que herda, tem gente que não. Tem pai que já percebe o temperamento dos filhos e fala que eu vou deixar para eles ficarem brigando depois. O fim de pessoas assim, a Bíblia está dizendo aqui, a Bíblia está dizendo que o final não é bênção. O problema é que a gente esquece que nós temos filhos. E amanhã os nossos filhos poderão estar colhendo o que eu plantei na vida do meu pai e da minha mãe. Amém ou não? Eu faço hoje o meu pai e minha mãe, de alguma maneira, chorar, sofrer. Eu quero a minha herança. Vocês que se virem, histórias no meio da minha família. Meu avô está morto na sala. Alguns dos meus familiares estão discutindo quem vai ficar com a TV, quem vai ficar com o som, quem vai ficar com aquilo.
Você não queira saber como foi o final desses meus parentes. Alguns fizeram assinar documentos que a minha avó não sabia. Vou ler de novo o verso para você. A herança obtida antes da hora. Escreve aí, viu? Contra a palavra não tem discussão, não vou discutir. Provérbios 20, 21. A herança obtida antes da hora acaba não sendo bênção no final. Ou seja, uma herança que é fruto de um ódio. Que ódio? O pai ou a mãe estão lá vivendo situações porque os filhos aqui fizeram isso para vender, para viver. Presta atenção. Uma herança disso. Zacarias capítulo 11, verso 8 fala que uma maldição cairá. Uma maldição cairá. Põe na tela para mim, Felipe, por favor. 11, 8. Uma herança odiada é como uma maldição. E destrui os 3 pastores no mês, porque a minha alma se impacientou deles e também a alma deles se enfastiou de mim. Se você ler o contexto, você vai compreender. Não se está tratando aqui, irmãos, somente de riquezas não, viu? Mas também de heranças que são ganhas de forma inescrupulosa. Sabe? Histórias, né? Histórias forenses. Filhos que tocaram inventário e passaram a perna em alguns irmãos, ou que meteu a mão em dinheiro da viúva, do pai. Você pode prestar atenção na Bíblia, tanto o Velho quanto o Novo Testamento, que o Velho Testamento enfatiza isso muito bem. Ai de vós, juízes iníquos, que pervertem o direito da viúva e do órfão. Vem Jesus no Novo Testamento várias vezes. Ai de vós, que corrompeis o direito da viúva e o direito do órfão. Algumas pessoas acham que porque o pai e a mãe estão vivos, tem que dar. Tem que dar o quê, meu irmão? Tem que dar educação, tem que ensinar o caminho do Senhor. Mas algumas coisas as pessoas esquecem. Herança que é obtida às pressas nunca vai ser abençoada. Um patrimônio, às vezes, é adquirido com brevidade. Nessas condições, se presume que algumas coisas erradas, injustas foram acontecendo. Histórias de alguém que se tornou curador do pai e da mãe, para meter a mão no dinheiro e para os irmãos não saberem quanto tinha, fez a mãe e o pai assinar um documento, corrompeu alguém. Heranças assim têm vida curta. A bênção de Deus não está nestas coisas, porque elas são produtos de dor e trapaça de quem recebe. Vou repetir, pai e mãe estão sofrendo por aí, o que eu receber está amarrado, rapaz. Está repreendido em nome de Jesus. Que adianta eu ter um negócio na minha vida e meu pai e minha mãe estão lá vivendo? Não. Pode parar com isso. Verso 22. Não diga, vou me vingar deste mal. Espere que o Senhor resolva a questão. Às vezes a gente olha para o mundo que não é perfeito e o nosso coração, às vezes, quer fazer justiça com as próprias mãos. Sim ou não? Ai, que legal. O resto tudo é anjo aqui. Sim ou não? Lógico que sim. Você não tem vontade de pegar uns camaradas? Nossa, né, filho? Pois é. Às vezes até escapa alguma coisa, depois a gente perdão, Senhor, tal. Lembre-se, o único que tem competência correta para vingar na medida certa é o Senhor. E eu vou dizer uma coisa para você, meu irmão. Não existe juiz mais perfeito no universo que o Senhor. Ele não tarda, como diz aí fora. Deus não tarda, Ele tem o tempo dele. Você pode clamar por justiça, mas não faça justiça você. Deixe que o Senhor te justifique. Não diga, eu vou devolver o mal com o mal, porque isso é coisa nossa, da carne. Deuteronômio 32, 35 diz, é Deus quem reivindica a justiça e recompensa. É Deus, irmãos.
Acontece que muitas vezes a nossa carne se inflama e a gente fica com vontade de arrastar a cara não sei quem no asfalto. Não é? Que tomara... Olha, irmão, eu sei que às vezes a nossa carne não se conforma com as injustiças, principalmente num país que nós estamos vivendo hoje, não é? Um país em que tem dinheiro para coisa errada e não tem dinheiro para a saúde. Engraçado que agora não tem mais, né, genocida, agora não tem mais nada. Só antes que inventaram isso aí. Agora tem dinheiro para um monte de bobagem, mas não tem dinheiro para algumas coisas. Mas, enfim, presta atenção. Justiça na vida da gente, quem faz é Deus. Eu posso procurar o advogado na terra, vou fazer. O que está dizendo aqui é vingança pessoal. Eu ir lá e tomar nas próprias mãos. 24. Os passos do homem são dirigidos pelo Senhor. Como, pois, entenderá o homem o seu caminho? O que esse texto está nos dizendo? É que nós temos projetos, nós temos ideias, mas desde o momento em que nós entregamos a nossa vida nas mãos do Senhor, o Senhor é que tem a resposta final para nós. Eu entrego a minha vida ao Senhor. Senhor, se esse relacionamento for teu, que dê certo. Aí o Senhor fala, não é certo, essa pessoa não é para você. Aí eu vou lá e tiro da mão de Deus e faço. Você quer que Deus pague a conta depois? Não, é coisa nossa. Todos os nossos propósitos e as nossas ações devem ser colocados diante de Deus em oração, em clamor. Mas eu disse agora há pouco aqui, eu fecho esse verso. E se Deus falar, não, eu não quero você nesse lugar? E se Deus falar, não, eu não quero você nesse concurso? Eu conheço pessoas que são altamente competentes para passar em alguns concursos, mas Deus não deixou passar. Por quê? Porque se entrasse lá ia fazer loucura. Ia fazer loucura. Ah, mas Deus não me ama. Lógico que ama. Te ama tanto que está te abençoando. É isso que o texto está dizendo. Verso 25. É uma armadilha prometer algo a Deus apressadamente e só depois calcular o custo. Só gente louca faz isso aí, né? Só gente louca faz isso. Somente a pessoa insensata faz promessa sem avaliar o que ela está prometendo, né? A palavra de Deus diz que é melhor não votar ao Senhor, fazer com uma palavra, um voto, do que fazer e não cumprir. Não prometa nada que você não tenha absolutamente certeza que cumprirá. É melhor ficar em silêncio. Jefté, livro de Juízes, fez um voto ao Senhor. Se o Senhor me der isso aqui, o que vier primeiro de enquanto eu darei ao Senhor. Sai a filha dele. E ele fez uma promessa. Aquela moça nunca pôde se casar, nunca pôde ter filho, porque o pai fez um voto, naquela época, em nome do Senhor com ela. É a mesma coisa, vamos fazer um desafio aqui, aí a Jacira vai, levanta a mão da Fernanda e fala, Fernanda está prometendo que vai dar o salário inteiro dela aqui. Ué, levanta a sua mão, pô. Votos que são impossíveis de cumprir. Faça o seu, mas quando fizer um voto ao Senhor, não tarde em cumpri-lo. Verso 26 a 28. O rei sábio espalha os perversos como trigo e passa sobre eles a roda de debulhar. Bondade e fidelidade protegem o rei. Seu trono é firmado pelo amor. Eu li o verso 26 e o verso 28. A roda de debulhar é aquela que passava sobre o grão e separava o trigo do joio. Essa é a ideia que o provérbio quer passar para nós aqui. A ideia de que Deus, no dia do juízo, vai passar o trilho, a roda, e vai separar o que é joio e o que é trigo. A ideia desse provérbio é exatamente aquela questão da divisão do que é certo e do que é errado. O que eu plantei e o que eu vou colher. E o texto também fala de um rei, de um bom rei. Então está dizendo que um bom governante separa os maus para as devidas consequências que merecem. É como peneirar o milho depois que o joio foi separado. Você separa e Deus vai fazer isso naquele dia. E o rei, falando aqui do Senhor, ele vai colocar do lado da condenação aqueles que, ao passar, foram desfigurados ou foram identificados como joio. O rei ideal, o texto fala aqui, está falando de governante agora, tá?
ele é uma pessoa que não alivia para os ímpios. É o que a gente vê hoje na nossa nação. O que a gente vê hoje é que quem é amigo tem tudo, e quem não pensa igual perde tudo. O que nós estamos assistindo hoje é uma afronta contra a liberdade de expressão. O que nós estamos assistindo hoje é: se você não pensa igual pensa, você não vai ter mais rede social, eu vou te cortar, você não pode falar, você vai ser perseguido, você vai para a cadeia, e etc. e tal. Um bom rei, ele não alivia para as coisas erradas. Deixa eu dizer uma coisa que eu falei outro dia aqui para algum grupo de pessoas numa reunião aqui. Aliás, falar em grupos esses que são cada um para alguma função, tá? Não é divisão na igreja, não. Eu disse: olha, ser honesto não é só para cristão. É? Quem acha que honestidade é só para cristão? Não, honestidade é para todo mundo. Perfeito? Então eu prefiro uma pessoa que talvez não seja cristã, mas que seja honesta, para cuidar da educação dos meus filhos, para cuidar da justiça. Por quê? Porque o rei ideal, ele não alivia para quem é do partido dele, para quem é da pá dele, para quem é do grupo dele. O rei ideal, o rei sábio, ele não age em favor de um em demérito de outro. Por isso que o livro de Isaías, o Senhor fala várias vezes: juízes corruptos, juízes iníquos. O texto está dizendo que a bondade, a justiça, é o que sustenta um governo, é o que mantém um povo a prosperar. Você pode ver todo país onde tem um rei, um governo que é injusto, o povo vive na miséria, porque não há justiça. A igreja está entendendo? Aonde há justiça, quem trabalha come. Agora, aonde um governo, um rei, ele é injusto, a nação perece. Misericórdia e verdade, o texto diz, preservam o rei. Essas são joias mais brilhantes que um rei pode ter na sua vida. Por quê? Porque ele é misericordioso. E além de ser misericordioso, esse rei, ele trata com a verdade. Irmãos, aqui é um princípio que não se aplica apenas para esses homens, não. Todos nós, seja pai, mãe, pastor, líder, departamento, a gente não pode nunca esquecer que por mais que você tenha afinidade maior com o Fabinho, com o Luiz, com o Agnaldo, sabe o quê? A gente tem que partir do princípio de justiça. Tá bom? Fulano pode torcer para o time dele, você para o seu. Caiu no meu pé, agora eu vou prejudicar. Faz isso não. Faz isso não, porque a Bíblia diz que esse tipo de coisa aí o Senhor não traz a bênção dele sobre a vida dessas pessoas. Verso 27. A luz do Senhor penetra o espírito humano e revela todas as suas intenções ocultas. Oh, glória! O espírito do homem. É interessante isso aqui, porque quando fala aqui que a alma do homem é como uma lâmpada, está falando do espírito que tem dentro dele. A alma desse homem é o que ilumina, é a luz que está dentro dele, é aquilo que estabelece ele em relação à vida, em relação à sua direção. Agora imagine bem, a pessoa pode refletir e julgar sobre as suas decisões. Todos nós podemos. Só os inimputáveis é que não tem coordenação, tem problema de mente. Mas, por exemplo, se eu falar que, gente, matar é crime, você vai dizer, nós sabemos que é. Se nós falarmos colocar as mãos sobre uma vela, uma fogueira e ficar com a mão estendida, podemos queimar a mão? Todos nós sabemos isso. Agora, o que nós fazemos com a lâmpada que Deus coloca aqui dentro, do discernimento, é consequência nossa. E um dia, esse espírito vai voltar para Deus, o corpo à terra, e a alma vai prestar contas do que fez com aquilo que Deus colocou. Então eu distorcer a palavra para ter algum tipo de vantagem, me acomodar a ela, irmão, todos nós, eu gosto muito desse texto, quando diz assim, o Senhor soprou na narina do homem, ou seja, quem sopra, sopra de dentro para fora. O ateu pode não gostar, mas ele traz dentro de si o fôlego da vida que Deus lhe deu. Está lá, uma lei universal. Verso 29, a glória dos jovens está em sua força e o esplendor dos idosos em seus cabelos brancos. Eu vou ter que parar aqui pelo horário, o texto é longo. O vigor da mocidade e a experiência dos jovens, aliás, o vigor dos jovens e a experiência dos idosos
deve andar equitativamente. Acontece que, às vezes, num resumo, o jovem quer se extrapolar pela força, mas ele esquece que esse que ele está olhando hoje, está de cabelo branco, um dia foi igual a ele. E o mais velho não pode desrespeitar a falta de maturidade daquele lá e agir em demérito, ou seja, em escárnio aquilo. Nós estamos dizendo assim, fulano, o cara que poderia ajudar, poderia falar, mas não quis ensinar. É isso que o texto está dizendo. A gente não deve jamais gerar competição, porque é jovem ou porque é mais velho. Não, as duas forças precisam andar juntas. Os mais velhos precisam louvar a força dos jovens e os jovens precisam honrar e respeitar a força dos idosos. 30, o castigo físico elimina o mal e essa disciplina purifica o coração. E eu paro aqui porque são 9h35. Tá bom? Fique em pé em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Você aguenta mais um minuto?